pesquisa tentando explicar o comportamento sexual de homens e mulheres. O estudo da vez foi feito pela Universidade da Flórida e revelou que a mulher que está no período fértil atrai homens solteiros e repele os casados. O resultado se deu através da percepção do quanto uma mulher fica mais ou menos atraente em diferentes períodos do mês para homens que tinham uma relação estável ou eram solteiros. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o assunto com o Dr. Luiz Kushnir, psiquiatra e psicoterapeuta, coordenador e idealizador do Gender Group, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Dr. Luiz Kushnir, bom dia. Bom dia, Oliveira Andrade. É um prazer estar aqui com você, com os seus ouvintes. Doutor, se basear apenas no resultado da pesquisa pode nos levar a um erro que é ignorar os fatores sociais nas relações entre as pessoas? Na verdade, a gente sempre tem multifatores. Qualquer coisa que se fale, por mais que eles possam ter, a Universidade da Flórida pode ter feito estudos muito bem elaborados, onde se faz várias checagens, onde se tenta diminuir o número de fatores que possam estar influenciando. Mas vai lá saber, né, quem são os solteiros, as experiências que esses solteiros tiveram na vida, e vai lá saber esses casados, casados que foram escolhidos e o que eles estão, quais são os temas da vida deles do ponto de vista da sexualidade, das questões de gênero como um todo, que podem interferir nessa escolha ou se não uma repelência, né? É possível mesmo um homem saber se a mulher está em seu período fértil apenas ficando ao lado dela por algum tempo? Pois é, essa é a grande questão, né? Se fala do ferro-hormônio e que existe nos animais. Realmente os animais eles não têm os sentimentos, não têm emoções que são as emoções do ser humano. Então, dizer que o homem está percebendo como essa mulher é, existem mulheres que podem dar indícios, é claro que existem mulheres que sentem que estão em período fértil, podem ter essa sensação de uma maior excitação. A maior excitação delas pode provocar atitudes e comportamentos que, de repente, homens mais sensíveis, ou conscientemente ou inconscientemente, têm uma percepção. A partir dessa percepção, dependendo de como esse homem é, o que ele está vivendo na vida dele, o que ele já viveu na vida dele, ele vai poder se aproximar ou se afastar de acordo com os vários elementos que ele tem, né? Quer dizer, homens que não querem, não desejam trair a sua companheira, são homens que vão sim tender a se afastar justamente porque percebem que existe uma tentativa dessa mulher, mesmo que inconsciente, de aproximá-lo. E o homem solteiro, de repente, é um homem que não tem interesse naquele tipo de mulher e, independente do que ela for fazer, ele vai repelir. Então, a gente tem sempre que tomar isso mais como um indício. É muito importante que a gente possa estar examinando. Cada vez mais se entende as questões da energia que existe entre as duas pessoas. Na verdade, a energia que existe entre no ambiente. A física quântica está aí para estar dando indícios para neurociências do que ocorre entre duas pessoas. Mas sempre saber que uma coisa é o que existe intrapsiquicamente, o que existe dentro de cada um. E outra coisa é tentar medir de alguma forma o que existe entre duas pessoas, quer dizer, no interrelacional, na relação. Isso é muito difícil. Os questionários estão aí para, de alguma forma, naquele momento que foi aplicado o questionário, ele dá aquela resposta. Nós não podemos esquecer que as emoções têm grande influência sobre os relacionamentos, né, doutor?
aquela imagem, seus ouvintes podem estar imaginando, se a gente pensa num grande elefante, sabe? Imagine um grande elefante e um homenzinho lá em cima, que é a mente dele. Quer dizer, o homem a mente do homem é aquele homenzinho. E esse grande elefante é a quantidade de emoções que o ser humano tem dentro dele. Então, essa figura como um todo é que vai trilhar caminhos. Quer dizer, na direção desse elefante, essa mente pode tentar dirigir o elefante, que é cheio de emoções, mas ter certeza que esse elefante vai seguir esse caminho depende muito de uma interação das emoções que existem dentro de cada um de nós. E isso é justamente uma das questões que a gente trabalha lá no Gender Group, lá no Instituto de Psiquiatria. Quer dizer, como é? Quando eu trabalho o grupo de homens, eu trabalho o grupo de mulheres em separado, como é que esses homens sentem essas mulheres, ou as mulheres da vida deles? E as mulheres a mesma coisa, como elas sentem os homens e como elas vão se relacionar. O trabalho que eu me dedico lá no Instituto de Psiquiatria do HC é exatamente esse, a inter-relação e a possibilidade que cada um tem de desenvolver cada vez mais essa relação um com o outro, o homem com a mulher com o homem, de uma maneira mais saudável, mais clara, uma comunicação que os dois possam chegar ao ponto que eles querem, que é o que todo mundo deseja, né? Essas pesquisas sobre esse tema são feitas, muitas delas, né, anualmente. Eu pergunto ao senhor, qual é o valor dessa, sobre a qual nós estamos falando aqui, comentando, discutindo? Qual é o valor dessa pesquisa, doutor? Olha, ela é interessante a gente repensar, será mesmo que existe um tipo de comportamento específico? As mulheres são iguais? Não são, né? A gente sabe que a mulher vai se expressar do ponto de vista, principalmente, nem é da sexualidade, é da sensualidade. É um passo aquém, né? Quer dizer, o jeito que a mulher tem de mostrar, às vezes ela mostra pela roupa que ela usa, pela maquiagem, pelo cabelo, pelo tom de voz. Tudo isso, é claro que pode-se estudar, aí se estuda profundamente essa mulher e pode-se estudar uma série de mulheres assim e se tirar uma tendência. Esses estudos são todos de tendência, não são estudos que eles conseguem responder o que a gente chama provas de eficácia. Não são conclusivos. Não são. Isso em estatística a gente tem provas de eficácia e tendências. Tendências é o que o grupo que a gente está estudando, com as características, dentro dos fatores que a gente tem esse tipo de comportamento. E as provas de eficácia em estatística, que são as provas que se coloca em estudos científicos, essas muitas vezes elas não conseguem provar. Eu fiz um estudo há muitos anos atrás lá na Faculdade de Medicina, na área de psiquiatria. Era um estudo só sobre os homens. E aí eu aplicava questionários antes e depois desse gender group que eu aplicava. Na verdade, eu conseguia obter uma série de tendências do grupo de homens que participou. Claro que não são os homens de São Paulo inteiro, não são os homens do mundo todo, é uma população, aquela população. Essa é a tendência daquele grupo. Agora, depois a gente aplica em cima dessa estatística ainda provas de eficácia. E a gente consegue obter alguns poucos elementos de eficácia onde a gente diz, bom, então isto acontece com os homens. Porque a gente coloca um nível de checagem onde a gente pode chegar em 95%, 90%, e tem. Então, uma das questões que eu peguei lá, que eu consegui obter,
questão da emocionalidade restringida, por exemplo. Isso dentro de certos fatores que eu estudei, e aí dizia, homens têm emocionalidade restringida, quer dizer, a emoção dos homens é restringida, é diminuída. Então isso dá pra gente colocar como um padrão. Os homens, se a gente comparar homens e mulheres, os homens têm um nível de expressão. Não é que os homens sentem menos, mas eles exprimem de uma maneira mais restrita. Isso a gente tem. Então, estudos científicos vão mostrar para a gente que a gente tem certas características de gênero, e a partir disso é que lá a gente tem a possibilidade de criar esses atendimentos psicoterápicos, ou em grupo, ou individualmente, para as pessoas que elas possam desenvolver, a partir de técnicas que a gente tem, de abordagens que a gente tem, elas podem desenvolver essa emocionalidade e desenvolver a capacidade de comunicar o que elas estão sentindo umas para as outras. Dr. Luiz Costinier, sempre bom tê-lo aqui no programa. Muito obrigado pela sua participação uma vez mais. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.